Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então a gente vai falar um pouquinho sobre o conteúdo sobre as glândulas, né? Então logo depois no livro de vocês, depois da parte do sistema nervoso, né? Então tem essa parte das glândulas e dos hormônios. Então tá na página 264 do livro de vocês. Podem acompanhar junto com o livro, a aula junto com o livro. Então as glândulas, né? O que a gente precisa saber? Então, esse início ali, a gente tem que saber o que são os hormônios, né? São substâncias químicas produzidas principalmente pelas glândulas endócrinas, tá bom? Então, ali vocês têm no livro, ó, diz assim, você já sentiu algo assim? Então, ali que eles estão mostrando, né, a sensação das pessoas numa montanha-russa, né? Sentem euforia ou algumas sentem medo, né? Então, essas sensações são controladas por um hormônio chamado de adrenalina, né? Então, ele vai ser produzido numa glândula que é a glândula suprarrenal, tá bom? Então, nesse conteúdo a gente vai falar dos 3 tipos de glândulas. Então, tem as glândulas endócrinas, as exócrinas e as mistas. Vamos falar de alguns hormônios e que são produzidos por glândulas, né? E também algumas doenças. Vamos falar um pouquinho sobre as doenças também, tá bom? Então, aí vocês têm as glândulas endócrinas, né? O que elas são? Normalmente, essas glândulas, as substâncias que elas produzem são os hormônios, né? Depois, as exócrinas, elas têm pequenos ductos que levam essas substâncias, né? Que são produzidas para fora do corpo, né? São secreções, então elas não são hormônios nas glândulas exócrinas, né? E o exemplo, então, as glândulas lacrimais, né? As sebáceas e as sudoríferas também, que secretam suor, são glândulas exócrinas, tá bom? Então, aí vocês têm as glândulas mistas, né? Então, o que a gente tem que marcar aí na glândula mista? Produzem hormônios e outras substâncias que transportam por meio dos ductos, né? Então, o pâncreas ali é um exemplo da glândula mista. Então, a gente tem que marcar isso. Então, ali a hipófise, ó, o que ela é? Ela é uma glândula, anotem no lado, né? É uma glândula endócrina, tá? Então, ela produz vários hormônios que atuam, né, com diferentes órgãos, né, inclusive com outras glândulas endócrinas. Então, ela é chamada de glândula mestre. Então, ela faz essa conexão, né, com órgãos e com outras glândulas também. Então, depois vocês têm ali alguns hormônios, né, as principais ações. Então, um dos hormônios que aparece ali na tabela são produzidos pela hipófise, né, que é o GH. Então, GH é um hormônio do crescimento, estimula o crescimento. Depois o TSH, que tem a ver com os hormônios da tireoide, né? Temos também a prolactina e ocitocina, então tem a ver com a produção do leite. Mas a ocitocina, além da liberação do leite, ela ainda tem a ver com as contrações uterinas. Então, antes da mulher ganhar o bebê, né, tem a ver com essas contrações aí. De preparo do útero ali, as contrações. Depois a gente tem um pouquinho, fala ali da parte do hormônio do GH, que é o hormônio do crescimento, né? O que a gente tem que saber desse hormônio? Então, vocês vão dar uma lida boa no livro de vocês, mas o principal é o quê? Que ele age sobre diversos tecidos do corpo, tá? E nos ossos, né? Principalmente nos ossos e nas cartilagens, né? E ele tem a ver com crescimento, né? E tem a ver também com o quê? Esse hormônio do crescimento, ele vai ser produzido em maior concentração na hora do sono. Então, por isso que as crianças e os adolescentes têm que ter bastante, umas horas razoáveis de sono, né? E um sono bom para produzir esse hormônio corretamente.
né? Então, tem algumas doenças, alguns problemas de saúde que tem a ver com a falta ou excesso desse hormônio, né? Então, vocês têm um exemplo ali do gigantismo e do nanismo. Então, que vocês vão dar uma olhada ali, então, dos problemas relacionados, né, com esse GH aí, que é o hormônio do crescimento. Depois a gente vai falar sobre o sono, né? Então, esse texto aí você tem que ler ele. Então, são as fases do sono, né? Então, o sono tem as fases. Tem as fases... A fase número 1 ali, como é que age o hormônio, né? Então, fase 2, fase 3, fase 4 e o sono REM. A tireoide, tá? Então, a tireoide, ela é a glândula que secreta 3 tipos de hormônios, tá? Ela é uma glândula endócrina, então se ela secreta hormônios, ela é chamada de endócrina, né? Então, ali, ó, alguns hormônios que ela secreta, T3 e T4, então ele atua com relação à regulação do metabolismo do corpo. E também tem a ver com a regulação com outros hormônios. Então, tem alguns problemas de saúde que estão relacionados, algumas doenças que estão relacionadas à tireoide, que é o hipertireoidismo e o hipotireoidismo, tá? Então, um vai se caracterizar pela produção excessiva do hormônio e o outro ao contrário. Então, isso vocês vão ler também. Então, o hiper é a produção excessiva e o hipo não produz hormônio. E daí cada um vai ter uma característica, vai causar alguma consequência no corpo, tá? Então, ali vocês têm um exemplo do bócio, que é um dos sintomas do hipotireoidismo, né? Isso era uma doença bem comum antigamente, hoje em dia não é tanto. Então, por quê? Porque o que falta, né, que causava essa doença? Então, um dos problemas, principalmente, é causado com a falta de iodo na alimentação. Então, iodo a gente vai encontrar onde? Em alimentos como peixes, né? Peixes, frutos do mar. Então, contém iodo. Então, o que aconteceu? Então, com esse problema, né? Então, a Constituição, eles resolveram criar leis para colocar o iodo no sal. Então, por isso que o sal é iodado. Então, para diminuir, né, essas doenças, essa doença, o bócio. Depois nós temos as paratireoides, que são glândulas endócrinas. Então, anotem no ladinho ali, endócrinas, né? Então, são 4 pequenas glândulas localizadas atrás da tireoide, tá bom? Então, a tireoide, lembrando que é aquela aqui perto do pescoço, né, que tem formato de borboleta. Então, ela atua, a paratireoide atua na regulação da absorção dos sais de cálcio. Então, tem a ver com isso. E com a coagulação sanguínea e contração muscular. Depois nós temos as suprarrenais, que é aquela glândula que fala lá no início do conteúdo, né? Que tem a ver, então ela secreta vários hormônios, né? Secretam vários hormônios e ela é uma glândula endócrina, né? Então, cortisol e a adrenalina, tá? E o corpo, nós temos no corpo 2 glândulas suprarrenais, né? Então, elas estão localizadas ali perto dos rins, né? De cada rim. Então, isso daí vocês vão dar uma lida também sobre as glândulas suprarrenais, né? Os 2 tipos de hormônios. Depois, nós temos o pâncreas. Daí, ele é uma glândula mista, tá? Produz hormônios, o glucagon e a insulina. Então, a insulina tem a ver com a concentração e a redução da glicose no sangue, tá? Quando a gente fala de glicose, a gente lembra do quê? A gente lembra de açúcar, né? E tem uma doença super importante, a gente ter uns cuidados com relação à alimentação, que uma doença que se tu se alimentar mal, né, tu pode adquirir, né? Então tem pessoas que nascem ou tem pessoas que adquirem essa doença, que é a diabetes.
Então, ela é uma doença que ela caracteriza por quê? Uma concentração muito grande de glicose no sangue. E isso vai provocar vários tipos de problemas de saúde, né? Então, a pessoa tem uma ferida, essa ferida não vai cicatrizar direito, né? Pode até perder a visão. Então, uma doença que tem que ser motivo de cuidados. Então, ali tem um exemplo de uma pessoa que tem problema de diabetes, né? Então, ela tem que aplicar insulina na barriga, tá bom? Depois nós temos as outras glândulas, né? Então, os testículos e os ovários, eles vão fazer parte do sistema genital, né? Então, os testículos, eles fazem parte do sistema genital masculino e o hormônio que ele vai produzir é a testosterona. E os ovários, que também são uma glândula endócrina, ela é parte, então, do sistema genital feminino, né? E os hormônios ali dos ovários, então, são o estrogênio e a progesterona, tá bom? Então, acho que sobre os hormônios e as glândulas era isso, pessoal.